que a gente teve na semana passada, que é sobre amor. Os filósofos tentam definir muitas coisas e pensar sobre muitas coisas humanas, claro, né? Características que fazem parte da nossa sociedade. O amor não poderia ficar de fora. Na semana passada a gente falou um pouco mais sobre a definição lá na Grécia, o amor ágape, né, que é o amor divino, filia, o amor de irmão, eros, o amor erótico. Falamos sobre alguns outros pensadores que pensaram sobre o amor, como o Aristófanes, por exemplo, né, a busca da metade perdida, a metade da laranja, tal, da música do Fábio Júnior. E hoje a gente fala um pouco mais sobre esse conceito. Professor, boa tarde. Muito boa tarde, Marcos. Boa tarde aos ouvintes, né? O programa da semana passada estava excepcional e, não esgotando o tema, decidimos novamente retomá-lo. Aliás, o amor, dizem que é infinito, né? Ele é sempre infinito? Que o amor não acaba, não? Na filosofia não se tem essa ideia de... Essa é uma das razões quando a gente pensa a filosofia, por que ela existe ainda, né? Se são 2.500 anos de história, é porque algumas perguntas ainda não acabaram. E essa do porquê amamos e como amamos, e mais, né? Se somos felizes quando amamos, como sentimos prazer quando amamos, todas essas perguntas vão variando de acordo com o tempo, com a sociedade e com a cultura. Por isso que as respostas estão sempre em mudança também. Mas é muito difícil, né, filosofar sobre coisas que a gente não vê, né? Porque assim, vamos lá. Se eu pego esse controle de ar-condicionado aqui, né? Quem tá no rádio não vai ver, mas eu tô com um controle de ar-condicionado na mão. Eu boto aqui na nossa frente, ambos vão olhar para isso e vão dar características diferentes. Então, a gente tá vendo esse negócio e ainda assim a gente descreve de forma diferente. Imagina algo que não se vê, que só se sente internamente, no seu coração, no seu âmago, no seu íntimo. É muito difícil, né? Por isso que há tantas vertentes filosóficas falando sobre amor. Mas perceba que justamente nesse exemplo que tu deu, sobre a gente não ver, mas ele vem de dentro, isso mostra que a nossa visão vai estar condicionada a esse sentimento, né? Por isso a frase clássica de que a beleza está nos olhos de quem vê. Pois é, está nos olhos de quem vê. Isso é uma boa afirmação, inclusive, muito filosófica, porque depende muito... A beleza acaba se tornando subjetiva nesse sentido, porque não é beleza física, basicamente, embora ela também entre no aspecto, claro, né? O que nos atrai, o que nos chama a atenção fisicamente. Mas entra todos os aspectos. Realmente a beleza está nos olhos de quem vê ou não? Para a filosofia, sim. E acho difícil o nosso ouvinte discordar. Pense aquele filme... Como é que é o nome daquele filme? O Amor é Cego. O Amor é Cego, com Adam Sandler. Com Adam Sandler. Ah, não. Minto, com o Jack Black. É com o Jack Black? É com o Jack Black. Jack Black. É com o Jack Black. Isso, exatamente. Que o filme narra como ele vê diferente uma pessoa, né? A partir do fato dele estar apaixonado ou não. E a gente já começa por aí, né? É uma frase de Platão: né? Tudo que é bom é belo. E tudo que é belo é bom. Não tem como a gente amar alguém que a gente não considera belo. Não tem como. Até, eu tenho certeza que você já teve essa experiência de alguém muito bonito fisicamente, no padrão bonito da sociedade, mas é uma pessoa escrota e você acaba achando ela feia, né? Isso acontece. Muito. E o contrário também é válido. E vice-versa. Isso mostra sobre como essa qualidade estética, ainda que ela seja importante, e ela é normalmente por onde as coisas começam, né? Você começa, o interesse se desperta pelo olhar, né? Nós começamos com os olhos. Inclusive quando a gente vai comer alguma coisa na gastronomia, que é uma área que eu sou muito afeito, né? Tu começa achando aquilo bonito. E achar algo bonito é quase tão importante quanto aquilo ser gostoso também, né? Então quando a gente olha alguém, é incontornável a dimensão estética. Você vai se interessar mais ou menos por uma coisa a partir do momento que você está vendo ela, né? Mas essa beleza ela vai se transformar. Ela vai se transformar porque o nosso sentimento muda. Aí acontece para os dois lados. Você tem aquela pessoa muito bonita, que você olha e pensa assim, nossa, que sonho essa pessoa, né? Que é a realização do meu sonho, né? Aí a pessoa começa a abrir a boca, ela começou a falar e ela vai se tornando feia aos teus olhos. Mas aí você se apaixona pelo que você idealiza dela. Em partes, eu acho que nesse sentido não é nem tão idealizado, mas sim visto. Você pode idealizar que uma personalidade bela vai corresponder a uma beleza física, né? Mas o que você vê e se apaixona no primeiro momento é a beleza física. Sim, é a beleza física. É a atração mesmo, né? É a atração física. E depois você imagina que a pessoa por dentro ela vai ser tão interessante quanto a pessoa por fora, né? E às vezes não tem esse grau de correspondência. E isso distorce a própria ideia do que a pessoa é por fora.
Tanto que essa beleza é tão subjetiva e incomensurável, né? A palavra bonita, que você vai lá, um clássico que todo mundo já passou, né? Encontra uma pessoa e diz, essa pessoa é muito linda e tal. Vai mostrar para um amigo, vai mostrar para uma amiga e ela vai dizer, meu Deus. A pessoa fica sem jeito de dizer. A pessoa diz, beleza. É cabelo bonito. Que legal, nossa, parece ser muito gente boa, né? Simpática, parece simpática nessa foto. Porque a outra pessoa não vê ela com os teus olhos. E mesmo acontece isso também, às vezes, dentro do próprio relacionamento, né? Que a pessoa vai enfeiando os nossos olhos quando a gente vai se desapaixonando. Você para de ter interesse de ver aquela pessoa como bela, né? Ela vai se enfeiando dentro dos seus olhos porque o amor é o que condiciona o belo. Você vai achar a pessoa bonita se você gosta dela e precisa desse sentimento. Ele acontece para os dois lados, né? Tanto que também é canônico você conhecer uma pessoa que num primeiro momento não te interessa, mas depois você vai conversando e ela vai despertando o interesse, né? Essa é uma das grandes problemáticas da nossa sociedade hoje, tem uma relação tão pautada na estética e na superficialidade. Porque a gente não se dá a chance de conhecer alguém. A gente não dá a chance para que a beleza transforme o outro a partir do nosso olhar, né? Pense nos aplicativos de namoro, né? Tinder, Bumble, etc. da vida. Você vai, olha a foto da pessoa por meio segundo, 1 segundo, e você já direita ou esquerda. Agora, se você conhecesse a pessoa, talvez conversando com ela, ela mudaria diante do teu olhar. Pois é, e aí a gente não dá esse tempo, né? Mas o amor perante a filosofia, a gente está falando aqui sobre algumas definições de amor. Existe alguma definição que trate disso aí em relação à filosofia, dessa fragilidade desse pouco tempo aí de exploração do amor? Porque se fala muito de amor líquido, por exemplo, né? Uhum. Hoje em dia a gente tem discutido muito isso, né? Na filosofia contemporânea tem um livro chamado Amor Líquido, de um filósofo chamado Zygmunt Bauman, também muito famoso pelo livro quase homônimo de Sociedade Líquida, Modernidade Líquida, em que o Bauman vai tratar sobre como as relações contemporâneas estão cada vez mais maleáveis, cada vez mais flexíveis. Isso também significa cada vez mais frágeis, cada vez mais voláteis, né? Quando o Bauman realiza esse estudo, ele faz uma comparação entre o século XX e o século XXI. Ele faz uma comparação entre como o amor acontecia naquela sociedade e como o amor acontece hoje. E dentre, claro, enormes avanços na nossa concepção de amor, nem tudo são flores. Pois é, porque, vamos lá, a sociedade, muito se fala, inclusive, né, se a gente for conversar com alguém mais velho, a sua avó, o seu avô, por exemplo, ou os pais, eles vão falar, não, mas hoje em dia, ninguém mais fica junto, hoje em dia todo mundo só quer, enfim, mas também tem a ver com a nossa sociedade de hoje em dia, com o contato que a gente tem hoje em dia. Antigamente, para você encostar na mão de alguém, né, lá na época dos avós, você tinha que passar meses conversando com a família inteira, né, com os pais e com os responsáveis. Hoje em dia é bem mais tranquilo em relação a isso, porque o mundo se abriu um pouco mais para essa liberdade, né? Mas existe amor também nessas relações? Essa é a ideia que o Bauman traz. Ele diz que essa liberdade que nós conquistamos, né, foi uma liberdade conquistada durante o século XX. O movimento das mulheres, o movimento da comunidade gay foi um movimento de emancipação, ele foi conquistado. Ele foi um direito de ser e de existir e de amar do seu jeito, né, após muita luta e movimentação política. Entretanto, as consequências dessa liberdade que nós quisemos, elas nem todas foram exatamente do jeito que nós gostaríamos. Porque essa liberdade ela nos trouxe uma insegurança e uma fragilidade que, de certa maneira, contaminou as relações com problemas que elas não tinham antes. Como tu disse, no século XX os relacionamentos acabavam um pouco, mas é claro, a mulher não podia trabalhar, não tinha como se separar e, em geral, apanhava do marido. Então, era bom porque o relacionamento durava. Mas durava a que custo, né? Principalmente para a pessoa mais frágil dessa relação, a mulher nesse caso. E com um grande acordo tácito, né? Outra palavra, eu adoro estar aqui a oportunidade de usar essas palavras. Né? Um grande acordo, assim, que ninguém fala, que é o caso extraconjugal, né? A estrutura de uma relação do século XX... Principalmente do homem, né? Que tinha a liberdade para fazer essas coisas. A estrutura de uma relação do século XX é um homem, a mulher e amante.
essa estrutura de uma relação tradicional do século XX, né? Uma relação muito... Vamos lá, né? Não estamos dizendo que o seu avô, que é o seu parente, não estamos dizendo especificamente que é a pessoa, mas a gente está falando que isso era aceitável, entre aspas, aceitável, fingia-se que não via, né? Era o que acontecia, né? E hoje em dia há uma liberdade maior de ambas as partes para lidar com essa situação. Inclusive há outros formatos de relação também que não são mais presos a essa monogamia exclusiva, monogamia entre aspas, né, exclusiva que acontecia. A ideia de poder se separar é muito revolucionária. De poder encontrar parceiros por outros critérios. Os critérios, quando muitas das vezes eles eram para constituir família ou econômicos e acabavam diminuindo o espaço para o amor. O casamento, mais enquanto negócio, ele deixava pouco espaço para paixão, deixava pouco espaço para emoção. E muito contratual, né? Aí quando a gente muda essa perspectiva e diz assim, nós podemos nos separar agora. Aí as coisas vão mudando, porque as pessoas começam a mais facilmente deixar aquelas relações. E inclusive explorar outros formatos, né? Mas nesse deixar as relações é onde a gente entra no ponto de crítica, que é até quando foi um ganho? Quando nós também deixamos de lutar pelo amor. Porque se há uma virtude, de fato, nos relacionamentos mais longevos, que envolve aquela dedicação, um certo grau de sacrifício, né? Mas que nem todos são obrigados a submeter, né? O quanto nós ganhamos nessa liberdade? Porque hoje é muito tranquilo. Não tô feliz? Separo. Daqui a pouco arranjo outra pessoa. Separa de novo. Mas você vai deixar de ser feliz com todo mundo, no fim, se você parar na primeira pedrinha, no caso. Fica novamente a pergunta, onde nós traçamos a linha? Onde nós traçamos a linha? Então essa liberdade que veio dessa busca pelo amor das relações, ela acabou tornando elas mais frágeis. O vínculo de confiança entre os parceiros é mais frágil. Isso Bauman trata nessa obra Sim. do Amores Líquidos. Porque, no geral, não é um problema específico das relações românticas, é um problema geral na sociedade, né? Nós somos uma sociedade que confiamos menos nas outras pessoas. E afetivamente também. Isso acaba afetando o amor, no caso. E essas... Porque, vamos lá, né? Se você perguntar, provavelmente para uma pessoa mais velha, ela vai dizer, não, o amor é entre A e B e tá tudo certo. Hoje existe o tal do poliamor. Isso tem a ver também com essas relações mais líquidas? A gente se ama menos a ponto de permitir outras pessoas? Ou o amor continua intenso, mas a liberdade permite outros formatos? Tem duas respostas para essa pergunta. A primeira seria a mais social, em que socialmente nós começamos a comportar melhor essa ideia de múltiplas relações afetivas, né? Nós começamos o juízo moral sobre elas passou a pesar menos. Uma pessoa ter mais de um romance, eventualmente simultaneamente, né? Ou até os casos de poliamor ou relacionamentos abertos, em que a pessoa, o contrato entre as partes nós não temos exclusividade um com o outro, digamos assim, né? Isso passou a ser menos problemático do ponto de vista social, ainda que não seja um consenso ou necessariamente popular, né? Mas, por outro lado, mais filosófico, não tem quase nada de inédito nisso, porque nós nunca precisamos, ou melhor, uma lei importa pouco para que você se apaixone por outra pessoa. Você estando numa relação, sei lá, do século XX, monogâmica e tal, pode ter a lei que quiser, pode vir o Papa. Se você se apaixonar por outra pessoa, você vai se apaixonar por outra pessoa. Sim, isso não quer dizer que você vai deixar o seu relacionamento ou que você vai se relacionar com essa outra pessoa, mas isso não quer dizer que a paixão não aconteça. Que Exato. o amor não aconteça. A gente vem dessa primeira perspectiva que reconhece que o nosso desejo é uma frase... É uma frase psicanalítica, assim, o desejo nunca desfaz as malas porque ele está sempre de viagem. Então, a gente nunca... Ele nunca estaciona o desejo. A gente nunca estaciona o desejo, exatamente. A gente está sempre em mudança. A gente está sempre se apaixonando e se interessando por coisas diferentes e por pessoas diferentes, né? Inevitavelmente, você vai... não necessariamente se apaixonar, mas, assim, ninguém desaprende a ver. Então, você está numa relação e você vai olhar uma pessoa e você vai achar ela bonita. Pois é, porque vamos lá, né? Você tá num relacionamento, você ama alguém, enfim... Você tá naquele compromisso monogâmico, por exemplo. Só que a pessoa que tem aquelas características que lhe interessam, ela não vai deixar de ter aquelas características que lhe interessam. Então, você vai achar alguém bonito, você vai achar alguém interessante, por exemplo, mas não necessariamente vai se apaixonar
ou vai? Isso também não cabe a estar numa relação monogâmica não quer dizer que você não vá se apaixonar mais uma vez. Aí entra aquele aspecto social que a gente tenha trazido, né? Hoje isso em algumas modalidades de relacionamento começa a ser um pouco mais comportado, né? A pessoa discute isso, ela reconhece essa problemática, né? Mas o primeiro aspecto é reconhecer que você vai olhar, se interessar, sentir coisas. Agora, é claro que a questão é do ponto de vista ético, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Quais vão ser as minhas escolhas? Afinal, quando a gente tem as visões que dizem que o amor acontece, né? Eu discordo completamente, assim, eu não poderia discordar mais. O amor não acontece, porque você procurou aquele olhar que cruzou o seu. Dentre todos os lugares que você poderia estar olhando, é coincidência que aqueles dois olhos tenham se cruzado e que tenham se demorado um pouco a mais? Que baita frase, hein? É coincidência que você tenha pensado nessa pessoa durante o dia, que você tenha alimentado sonhos, que você tenha se demorado em determinados espaços na esperança de cruzar com ela, para daí você vir me dizer que o amor aconteceu? Eu não acredito. Mas o ser humano Você ele construiu, sempre, né? o ser humano ele sempre busca o amor, porque assim, a gente falou disso na semana passada, inclusive, né? Que o ser humano busca o amor, que é uma busca, por algumas correntes filosóficas, é a busca da vida, né? Mas nesse caso, por exemplo, se a pessoa às vezes tem um compromisso, então ela não busca isso, ou ela flerta com isso, mas não vai atrás. Aí é preciso amadurecer uma diferença entre amor e prazer. Muitas das vezes, nessa situação, o que acontece, né? Assim como a felicidade é diferente da alegria. A felicidade ela não é necessariamente eufórica. A felicidade ela não é alegre. Ela não é alegre. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa feliz, mas eu não sou alegre. Sou uma pessoa alegre. Sou profundamente feliz. Não são coisas necessariamente que se sobrepõem, né? Ou que acontecem na mesma... sobre o mesmo ótica estética. Mas como separar, no caso? Como diferenciar o amor da paixão ou do desejo, da lascívia? Gosto de palavras difíceis, né? Lascívia é ótimo, boa, né? Muitas das vezes, nesse tipo de cenário, o que acaba acontecendo, né? O amor que a pessoa sente traz para ela uma realização que não contempla outras esferas. Principalmente relacionamentos mais longos, algumas dimensões do prazer elas não estão contempladas, né? Porque elas vão ser dimensões do prazer que vem pelo reconhecimento do outro. Nós sentimos satisfação quando nos sentimos reconhecidos pelo outro. Só que você já sabe que aquela pessoa que é sua parceira, ela gosta de ti. Não tem nenhuma... Você tem uma profundidade nesse sentimento, na certeza, no vínculo, na confiança, que vocês sabem que ambos estão dispostos a não fazer coisas e a fazer outras coisas por vocês, né? Mas isso não contempla algumas dimensões de ser visto por alguém, se sentir reconhecido, se sentir belo, se sentir atraído, que são aspectos mais prazerosos, né? Aspectos mais da lascívia, aspectos mais da carne, satisfações mais físicas que esse sentimento profundo não contempla. Aí a gente fica um pouco naquela coisa meio Schopenhauer, que a gente já viu, né? Mas que é assim, né? Quase todo solteiro quer namorar e quase todo mundo que namora quer ser solteiro, né? Fica esse eterno ânsia de ter e ter de possuir, né? Pois é, ter e possuir, mas uma relação acaba se tornando duradoura nesse processo justamente por esse entendimento, então, da diferença entre um amor e um desejo, uma paixão? É o grande desafio que as relações têm. Hoje, enquanto sociedade, a gente se dispõe a mais trabalhar com esse problema. Porque esse problema, ele é assim, do ponto de vista antropológico, quando a gente estuda outras sociedades na humanidade, né, a monogamia ela é exceção, ela não é nem a regra. Ou quando ela é a regra, experiências fora do vínculo monogâmico são bem toleradas. Como quando, no exemplo que a gente deu do século XX, em que existia certo grau de conivência social com relações, casos extraconjugais da relação monogâmica principal. A sociedade comportava bem isso. Hoje, parece que nós somos uma sociedade um pouco mais disposta a lidar com esse problema, a reconhecer que alguma coisa precisa ser feito. E aí é onde
os casais vão procurando soluções para isso. Seja soluções fora do relacionamento, como buscar regimes excepcionais, tipo, uma noite de crime, ou se eu não souber, etc, né? Ou dentro do próprio relacionamento, que é o que mais acontece, de buscar reintegrar esse elemento da paixão, né? Se possibilitar experiências novas, se conhecer de maneiras diferentes, né? Reativar esse vínculo da paixão, de se manter interessado pela outra pessoa, né? Que parte do princípio que eu tenho que me manter alguém interessante para aquele outro que me rodeia. Né? Pois é, falando, né, pra gente também levar esse lado do amor pro amor próprio, né? Porque assim, vamos lá. Frase da RuPaul, né? Se você não amar a si mesmo, como outra pessoa vai te amar, né? Então, esse amor próprio, ele também tem que vir, até porque para eu me sentir bem, eu tenho que me amar. E para que a outra pessoa possa também ver em mim essa pessoa interessante, é uma pessoa que se ama, aparece mais em relação a isso, né? Esse amor próprio, porque a gente tá falando sempre, claro, do amor romântico, obviamente, mas tem o amor pelas coisas, como a gente falou da gastronomia, e o amor próprio, amor a si mesmo também, né? Pra mim, o amor, ele reside no mistério. Como eu falei no último Então você não programa. gosta de se conhecer muito pra se amar, é isso. Pra mim é aquele momento que precede o beijo. Pra mim é a dúvida que gera o interesse, né? Por que a gente se apaixona pelo conhecimento? Porque aprender é muito legal. É aquela frase de uma música, me apaixonei pelo que eu não vi de você. Não conheço essa. É uma música que diz isso. Mas acho que faz sentido. Porque a gente tem na descoberta uma satisfação que poucas outras coisas dão. Então, se eu cultivo em mim vida e me mantenho crescendo, eu sempre cresço aquilo que o outro tem para conhecer de mim. E eu me mantenho alguém interessante também. E quanto menos eu me cultivo, que é muito comum nos relacionamentos as duas partes se fundirem, né? Ou a pessoa não alimentar uma própria autoestima, um cuidado de si, ela acaba se tornando desinteressante. Mas aí vai contra a filosofia do Aristófanes, a busca da metade perdida. Então não é metade, você é um ser completo, mas que compartilha com outro ser esse amor. Pra tu ver como tem várias concepções, né? Porque na ideia da metade perdida você complementa um ao outro, mas aí virando uma coisa só, o que separa um do outro, né? Por que eu sou um indivíduo e o outro não? Eu já não concordo com essa ideia que tu apresentou bem, porque eu acho que o amor ele reside nesse mistério, né? Eu sou muito contra essa ideia da metade, né? Ninguém do precisa Aristófanes. Exato. Ninguém precisa de ninguém, né? Todo mundo há de ser uma pessoa bem resolvida sozinha, que compartilha com o outro a vida, né? Mas essa ideia de o outro como uma necessidade, como um preenchimento, torna tudo muito necessário e deixa pouco espaço para a liberdade, que é onde eu acredito que a felicidade está. E vamos lá, uma pessoa que tem um amor próprio a ponto de viver bem sozinha, nessa ideia do Aristófanes, tá lascada. Porque se o objetivo da vida é encontrar essa metade perdida e essa pessoa não encontra essa metade, então a vida dela vai um fracasso. E isso é uma cobrança social muito constante, né? Diz assim, você tá as namoradinhas? Vai morrer solteirão. Vai morrer solteirão. Tem uma anedota na minha família, assim, que uma suposta tia-avó minha teria chego num tio meu, assim, e falou pra ele assim, tia Ligera, senão tu vai morrer solteirão. Olha a coisa que fala, sabe? A pessoa... Como que Ligera pra achar o amor da minha vida? É muito difícil isso. Como que se viver uma vida sozinho fosse um projeto de vida impossível. Pois dá pra viver sozinho, dá pra se amar também sozinho. Via de regra, todo mundo nasce sozinho, né? E ter outras pessoas é algo que acontece durante a vida, né? Mas via de regra, nós somos completamente sozinhos em nossas vidas. Tem outras pessoas que compartilham da nossa vida conosco, mas ninguém resolve os nossos problemas, né? E se ame. Então é justamente por isso que você tem que se amar e, claro... cultivando esse amor por você, quem sabe alguém não olha também, né? Pra isso. Esse é o meu palpite. Professor, obrigado. Muito obrigado. 3h57. Com isso, a gente fecha o nosso Boa Tarde Cidade de hoje com mais um quadro Diálogos falando de amor. Semana que vem a gente muda do tema, até porque tem muita coisa na filosofia pra gente tratar, porque o ser humano é um mistério, então a gente tem muito pra falar aqui. Tchau, até mais.